Nós vamos hoje falar um pouco sobre os gigantes da alma. Como a gente pode enfrentar os gigantes da alma? Será que nossa alma tem gigantes? Como é que é esse negócio? Nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 4, versículos de 18 a 21. E dentro dessa leitura eu vou dar uma ênfase maior. Ultimamente eu tenho lido o texto e dado ênfase naquilo que a gente vai explorar durante a mensagem. Romanos capítulo 4, versículos de 18 a 21, diz assim: mesmo quando não havia motivo para a esperança, Abraão a manteve. Abraão manteve a esperança, crendo que tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu com isso. Ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Deus é fiel, Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Nós, homens, somos falhos. E alguns de nós faz promessas que não deviam fazer. Alguns de nós fazemos promessas confiando que a gente vai ter condições de cumprir. Por isso, Tiago faz algumas advertências para nós. Não diga, amanhã faremos isso ou aquilo. Mas diga, se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Mas Deus tem o controle do universo em sua mão. Deus tem o controle de tudo em sua mão. Deus tem o controle do clima. Deus tem controle das circunstâncias. Deus tem o controle, inclusive, dos outros, de outras pessoas. E Deus tem o controle sobre nós. Por isso, quando o texto diz que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete, nós precisamos canalizar nossa confiança e a nossa fé em Deus. Porque se a gente colocar nossa confiança e a nossa fé em pessoas, nós vamos nos frustrar. Se colocarmos a nossa fé e a nossa confiança em nós mesmos, nós vamos nos frustrar. Porque eu quero muito fazer tal coisa, mas meu corpo já não responde. Eu quero muito fazer tal coisa, uma circunstância me impediu. Isso nos faz pensar que nós estamos em um mundo onde nós estamos travando uma verdadeira guerra. Nós estamos em guerra, e para a gente ser um pouco mais específico, nossa alma está em guerra. Nossa alma está em guerra. Nós lutamos contra gigantes muito maiores do que nós. Quando a gente vê, por exemplo, a vulnerabilidade da nossa pigmentação, da nossa pele, mesmo sendo marrom provocante como eu sou, que a minha pele é um pouco mais resistente do que a pele daqueles que têm uma pelinha bem clarinha, né? Mesmo assim, se eu encostar sem querer, já cortou aqui. E se eu brincar, pega uma venosa. Então a gente vive em guerra constantemente. O David Jeremias, ele diz assim: em tudo o que aspiramos, está à sombra deles toda nova terra
que pretendemos habitar, todo sonho que esperamos realizar. Hoje, os chamados de problemas psicológicos ou emocionais, mas são os mesmos velhos gigantes que nos intimidam como antigamente. E eu, por exemplo, já falei mais de uma vez que nós nunca tivemos tantos problemas emocionais como hoje. Mas o pensamento do David diz que eles são os mesmos. São os mesmos que outrora. O problema emocional de Caim, quando a oferta dele não foi recebida, como a de Abel foi. Primeira família da humanidade, já houve ali um sentimento de ciúme, de inveja, de baixa autoestima. Por que o dele você recebeu e o meu não? Já entra em cena aquelas desculpas que a gente tem, às vezes, hábito de apresentar, né? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Quem me constituiu guardador do meu irmão? Os gigantes que enfrentamos hoje têm alguns nomes complicados. Alguns gigantes do nosso tempo: ansiedade, medo, pânico, orgulho. E olha, o que tem de crente orgulhoso é brincadeira. Tem gente que se orgulha da sua espiritualidade. Eu já contei para vocês, por exemplo, um momento em que um indivíduo foi pregar e quis dizer que a mensagem dele era mais especial do que os outros pastores. E ele diz assim: eu orei de joelhos 15 dias por esta mensagem. Por isso, os meus joelhos estão doloridos. Para que o povo pudesse valorizar a mensagem que ele ia pregar. Orgulho espiritual, vaidade espiritual. Então, orgulho, timidez, impaciência, cobiça, inveja, depressão, lascívia, extravagância, vaidade, vício, preguiça, procrastinação. Isso aqui para mim é um problema. Aí Fátima diz assim: amor, você não vai pegar esse negócio? Depois eu faço. Hoje eu saí de casa, ela falando um negócio, depois eu vejo. Por que depois? Procrastinador, sempre deixa para depois, né? Está recuando aí, está ecoando minha palavra. Procrastinação, ira. Tem gente que se ira facilmente e tem gente que vive irado. Amargura. Gente, tem crente amargurado. Aqui na igreja nós temos alguns irmãos amargurados, né? É difícil conviver com pessoas amarguradas, que reclamam de tudo. Nada está bom, nada presta. Porque está frio, reclama. Porque esquentou, reclama. Né? Porque o culto demorou, reclama. O culto terminou mais cedo, reclama. Não cumpriu a hora. O pastor falou alto demais, reclama. Está falando baixo demais, reclama. Tem até um melô. O melô do pastor, né, que o meu amigo gravou, assim, tem um reiva, muita reiva. Tem o reiva daquele irmãozinho. E aí, tudo que o pastor faz, ele reclama. Tudo que o pastor deixa de fazer, também reclama. Então, antigamente, eu era culpado pelos males da vida de todo mundo aqui na igreja. Graças a Deus temos mais pastores. Parei de ser eu culpado. Só sou culpado da metade. 25% é o pastor Nilton e 25% é o pastor Vili. Tá certo? Mas ainda sou o culpado da maioria das coisas. E aí a gente tem aqui pessoas amarguradas, maledicentes. Pessoas que falam mal dos outros. Uma vez pregando sobre isso, um membro da igreja disse assim: pastor, mas falar dos outros aquilo que é verdade também é pecado? Eu falei: também é pecado, é maledicência. Quem te constituiu o juiz do teu irmão? Aí eu digo assim, cuida do teu coração. E no gabinete a gente enfrenta muito isso, quando as pessoas chegam assim: pastor, eu vou dizer um negócio para o senhor, o que aconteceu? Eu falei: quem te falou? Eu não posso falar. Então não diga nada.
Se você não pode falar, cala sua boca. Porque o falar, eu não vou poder fazer nada. Não adianta você me dizer que fulano fez isso ou aquilo, que trouxe um prejuízo para a coletividade, para outra família, para a igreja, e eu não posso fazer nada porque eu não sei quem é. Isso é coisa do diabo, sabia disso? Porque se a gente ouve isso, a gente começa a desconfiar de várias pessoas. Quem poderia ter falado isso? Só podia ter sido o Júnior. Ou, quem sabe, o Rodrigo. Ou, quem sabe, a Cris. Só não pode ter sido a dona Dária. Né? Dona Dária, não. É uma santa mulher. Né? Quem convive com ela que sabe a santidade. Hein, dona Dária? Mas a gente, quando vai falar uma coisa e não diz o quem falou, é melhor não falar, fica na sua. E as pessoas já aprenderam. Quem me conhece há mais tempo na igreja já aprendeu. Que não adianta vir com conversa porque eu quero saber. Mas se eu falar, o senhor não vai fazer nada. Eu vou falar, eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, a ética, ela vai até o ponto em que outras pessoas não corram risco. Não seja perigoso para outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E esse sentimento de maledicência, sentimento não, comportamento, maledicência, solidão. Tem gente que se isola, que não se relaciona com as pessoas. É um gigante. E quanto mais solitário o indivíduo é, mais em perigo o indivíduo está. E nós, pastores, muito mais ainda do que qualquer pessoa normal. Todo pastor isolado é pastor em perigo. Pastor que não se relaciona com outros pastores. Pastores que não têm companheiro de julgo, que não presta conta, que quem não divide os dilemas. Não dá para dividir com qualquer um, é claro. Mas tem que ter cuidado. Tem gente que o passado é um grande gigante. Porque no passado eu fiz o que não devia fazer. No passado eu cometi um erro, um pecado. E tem muita gente que vive com esse gigante que não consegue vencer esse gigante. Outro gigante é a culpa. Pessoas que se sentem culpadas por ter deixado de fazer e por fazer. Às vezes você não vou agir porque eu não quero ser responsável pelo. E às vezes vai ser responsável do mesmo jeito. Talvez pior por não ter feito nada. Então, culpa, o sofrimento, gente. Tem gente que sofre, para nós que estamos do lado de cá, injustificadamente. Por que isso te faz sofrer tanto? Não é razoável isso. Não é razoável o seu sofrimento. Mas para quem sofre, isso é um gigante. Para mim não é razoável, mas para a pessoa é demais. Tem gente que sofre porque o nariz é de um jeito que ele não gostaria. E vai ter que fazer uma plástica para resolver isso. Gasta rios de dinheiro numa plástica. Eu não gasto rios de dinheiro em plástica. Não gasto dinheiro em marca. Não compro nada de marca. Pode ter certeza. Se eu estiver usando alguma coisa de marca, foi alguém que me deu. Mas eu não compro nada de marca. Pelo contrário, não gosto. Pastor, está usando... Não sei nem dizer que marca é. Aqui me deram. Aí tem gente que ama a marca. Não, é porque é muito melhor. Eu falei, será? Eu gosto de comprar coisa barata. Aí eu compro bem. Barata. Né? E alguns dizem assim, o barato sai caro. É verdade. Antigamente eu tinha mania de comprar nos sites chinês aqui. E quando eu comprava nos sites chinês, comprava na imagem, um bocado de porcaria. Chegava aqui e jogava fora. Comecei a perder dinheiro com esse negócio. Hoje, a capa desse celular, por exemplo, eu devo ter umas 20 na gaveta. Né? Relógio. Devo ter um bocado aí. Que eu comprei. Né? Esse aqui, por exemplo, eu comprei na China. Aí comprei logo 2. Só que toda vez que eu tenho que ver as horas, tem que apertar. Não presta para mim. Eu vou botar o negócio para fazer assim, para ver se ele... Não tem. Senhorzinho Malta, não. Isso é da nossa época lá. Senhorzinho Malta era brabo. Mas, às vezes, a gente sofre
E quando alguém está sofrendo, ele está sentindo a dor dele. Para mim não faz nenhum sentido, essa dor não justifica, eu já sofri coisas piores. Mas cada pessoa reage a cada sofrimento de um jeito. Então, às vezes é um gigante na vida da pessoa o sofrimento por isso, né? Tem gente que tem medo do outro, do homem. Eu ouvi alguém dizer assim, as pessoas têm medo de conversar com o Senhor. Eu falei, meu Deus, eu sou tão brabo assim? Não é brabo, é pela função. A função, às vezes, amedronta as pessoas, né? Então, esses são os gigantes que muitas vezes enfrentamos. E a pergunta que eu faço a você que está aqui hoje é a mesma que eu faço a você que está em casa. Qual é o gigante que tem feito você sofrer? É importante que a gente identifique quem é o meu gigante. Qual é o gigante que tem ameaçado sua vida, sua maneira de viver? De quem é que você se sente refém? Então a proposta de hoje é encarar cada um dos gigantes que citamos, e talvez outros mais que a gente vai enfrentar hoje aqui. Gigantes que às vezes nos amedrontam. Gigantes que às vezes nos paralisam, que parecem serem invencíveis. Mas antes de combatermos diretamente, nós precisamos lançar uma base para isso. Então preste atenção, porque a base é apenas fundamental para que a gente possa enfrentar o nosso gigante. A mensagem de hoje visa lançar esse fundamento. Eu sei sobre o que eu estou pisando. Eu sei sobre o que eu estou caminhando. Pessoas que gostam de estrada, como eu gosto, gostam de dirigir, como eu gosto, antes de a estrada ficar ruim, ela começa a dar sinais de necessidade de manutenção. Então, quando eu vou dirigindo aqui, né, dentro da lei, né, começo a sentir um negócio assim, eu já vou tirando o pé. E a estrada vai daqui a pouco piorando, depois eu vou diminuindo. Porque, eventualmente, quando chove muito, aí a gente tem que ter cuidado, porque surge, às vezes, umas crateras que só são bênção mesmo para o Emerson, para o Rogério, que vai consertar a roda, vender pneu. Eu estava indo para Campo Grande, peguei uma estrada que não tinha pedágio, e estava chovendo, e eu com todo o cuidado do mundo, gente, andando a 60 km por hora. Entendeu? 60 km por hora. Com todo cuidado, de repente, ploft. E aí eu encostei para ver o que tinha acontecido. Um pneu tinha furado. E aí, esses carros modernos não têm mais macaco decente. E nem step decente, é pneuzinho de carrinho de mão. Rapaz, que dificuldade para fazer subir aquele macaco embaixo de chuva. E ali, aquele negócio, aí parou um caminhoneiro de Deus. Aí veio, e aí precisa de ajuda? Falei, rapaz, caí no buraco, estourou esse pneu. Aí ele disse, olha, se você pegar a peça X e botar assim, ó, você roda rapidinho. Eu já tinha gastado quase 1 hora para levantar o negócio, e tinha uma forma fácil de fazer. Então, às vezes, nós ficamos paralisados. A gente começa a perceber que os fundamentos estão ruindo, e a gente tem que ter cuidado quando a gente não tem fundamentos sólidos. Então, hoje nós queremos tratar aqui dos fundamentos para que a gente possa enfrentar os nossos gigantes de maneira vitoriosa. Primeira coisa importante aqui é entendermos que a raiz de todos os males é a falta de fé nas promessas de Deus.
Todos os nossos gigantes nascem da incredulidade do nosso coração. A gente deixa de acreditar. Por exemplo, um indivíduo que vai jogar na loteria, que é crente, ele deixa de acreditar que quem cuida dele, quem supre ele é Deus. A esperança dele está na loteria. Mamon, o príncipe deste mundo, o espírito de Mamon. E a Bíblia fala mais de Mamon do que de Jesus, viu? Sabia disso? Domingo de manhã ou de noite, vai depender de um que está acontecendo, vocês vão saber disso. Todos os nossos gigantes nascem da incredulidade do coração. Nossos problemas emocionais ou psicológicos se agigantam na alma. Eles não nascem, mas eles ganham espaço, eles ganham fundamento por falta de fé nas promessas de Deus. Os problemas emocionais eu não produzo, eu não procuro, eu sou vítima. Vítima de um abuso, vítima de um sentimento de humilhação, vítima de qualquer sentimento que de alguma forma aprisiona meu emocional. Mas se eu não crer que Deus é Deus sobre esta área da minha vida, esse meu problema se agiganta. Ele se amplia. Aliás, foi por falta de fé nas promessas de Deus que os primeiros homens pecaram, Adão e Eva pecaram. A humanidade peca por falta de fé desde a primeira vez. No diálogo da serpente com Eva, a serpente que era a mais astuta dos animais selvagens, perguntou para a mulher: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Veja que coisa, a serpente lançou dúvida. Cuidado com pessoas que lançam dúvida. Cuidado com isso. Tem gente que tem tendência de lançar dúvida. É verdade que você não pode comer de nenhum fruto da árvore do jardim? Versículo 4. É claro que vocês não morrerão. Veja, lançou dúvida, agora diz diferente do que Deus diz. Isso está muito em jogo. O mundo que vivemos fala diferente do que Deus diz. Você pode tudo. Você é senhor da sua vida. Esse negócio de crente, de igreja, esse negócio de Bíblia, foram homens que escreveram a Bíblia. Lança dúvida e fala diferente do que Deus diz. A serpente respondeu à mulher isso. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Opa, ofereceu um ganho. Lança dúvida, diz diferente de Deus e diz o que Deus sabe. Quem somos nós para dizer o que Deus sabe? Só se a gente for mensageiro do capiroto. Porque é o capiroto que quer dar uma de entendido. A falta de fé na bondade e na providência de Deus levou o primeiro casal à insubmissão. Pessoas insubmissas, eu tenho muito problema com pessoas insubmissas. Porque para mim, em regra geral, qualquer pessoa insubmissa está com o diabo no corpo. Muito sério isso. E aí a gente às vezes não entende, né? Mas o indivíduo que demonstra insubmissão precisa de conversão. Porque nós temos que ser submissos em todo lugar. Você vai trabalhar amanhã, lá no seu trabalho tem o seu chefe. Ele é chefe e você é funcionário.
Você tem que ser submisso. A submissão é o reconhecimento da autoridade sobre. Quando eu reconheço que há uma autoridade sobre mim, eu sou submisso. Por exemplo, aqui na Batista Lindóia, existe 3 autoridades sobre mim. 3. Eu só sou pastor dessa igreja porque eu sou submisso primeiramente a Deus. Segundo, sou submisso à palavra de Deus. Terceiro, sou submisso à congregação, à assembleia. Batista é congregacional. Se eu quiser agora trocar essas cortinas, e aí eu trago na assembleia, a assembleia diz, não, pastor, a gente não é hora de trocar a cortina. Eu vou ficar triste, chateado. Principalmente comigo mesmo. Porque eu não tive sensibilidade de perceber que essa é uma proposta que não fazia sentido nesse momento. Mas eu serei submisso. A igreja decidiu em assembleia, isso, acabou. Pastores auxiliares são submissos em 4 coisas: a Deus, a palavra, à congregação e ao pastor titular. Os ministros são submissos em 5 coisas. Na igreja que eu estou falando, né? E assim a gente vai. Tem gente aqui na igreja que é submissa a 10 circunstâncias. Mas a falta de submissão revela um coração contaminado. Quem é insubmisso ao pai, à mãe, a esposa que é insubmissa ao marido, o marido que é insubmisso a Deus, a Jesus, não ama a esposa como Cristo amou a igreja. Aí Fatinha diz assim: toda mulher é submissa a qualquer marido que for submisso a Cristo e amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tem alguns caras que não valem muita coisa. Tem que fazer o discipulado. Tem que fazer o guerreiro. Tem que vir conversar com o pastor. Essa falta de fé na bondade de Deus, na providência de Deus, levou o primeiro casal à insubmissão e à desobediência. E daí entraram em todos os males do mundo. E aí vocês viram como Deus foi duro com o casal. Deus admoestou, expulsou do jardim e lacrou o jardim. Poxa, que coração duro Deus tem. Porque Deus trata a insubmissão e a desobediência com muito rigor. Com muito rigor. Em outras palavras, todos os gigantes que nós enfrentamos na alma, todos os pecados que brotam do nosso coração, são derivados da incredulidade humana. Nós deixamos de acreditar. É falta de fé na bondade de Deus, é falta de fé na promessa de que Deus sempre, em toda e qualquer circunstância, Ele fará o melhor para os seus. E se eu sou dele, Ele está me poupando de algo ruim. Ele está fazendo o melhor para mim. Eu preciso crer que é o melhor para mim, muitas vezes, receber o não de Deus. Eu preciso crer que receber de Deus, às vezes, uma disciplina é o melhor para mim. A disciplina para Adão e Eva foi o melhor para eles. A incredulidade é a raiz de todos os males. Paulo revela isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Paulo diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Conversei certa vez com uma pessoa que o pai dessa pessoa já foi muito rico. Muitas fazendas. Eu voltei do Mato Grosso desejando ser fazendeiro.
Gente, eu visitei uma cidade, Lucas do Rio Verde. Eu até postei no meu Instagram, alguém viu e disse: "Você é no Brasil ou você está nos Estados Unidos?" Eu amei a cidade. Jonas, que cidade planejada, as ruas largas, canteiros lindíssimos no meio das avenidas. E a coisa mais bonita de Rio Verde é as palmeiras. A cidade toda tem palmeiras. A cidade toda é palmeirense, coisa linda. E o povo maravilhoso também. E aí, essa pessoa foi fazendeiro bem sucedido, mas a pessoa tem problemas com o jogo. Perdeu tudo. Depois começou a jogar, ganhou um pouco. Perdeu tudo. E o pai dessa pessoa não tem... Ele disse assim: "Pastor, meu pai hoje tem um sítiozinho. O sítiozinho do meu pai vale mais ou menos 5 milhões de reais. Mas se você pedir R$1.000, meu pai não tem R$1.000 no bolso." E eu saí de lá, aquelas fazendas de algodão, de soja, de milho, coisa linda, tudo plano. Aquelas colheitadeiras, mais largas do que esse vão aqui. Tem um vão de 17 metros, colheitadoras de 20 metros. 3, uma do lado da outra. A cabine, Emerson, ar-condicionado, tudo computadorizado, geladeira, televisão, internet. Olha, mais luxuosa do que o meu gabinete. Falei: "Eu acho que Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Deus está querendo me mostrar que eu preciso ser feliz onde estou, com o que eu tenho, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." O que o apóstolo está dizendo é que todos os males nascem de um certo tipo de coração. Todos os males nascem de um coração que tem tipo assim. Aquele tipo de coração que ama o dinheiro. Está claro isso? O que significa esse amor ao dinheiro? Não é que a gente ame o papel moeda, a cédula. Não é que a gente ame o aço ou o bronze das moedas. Não é que a gente ame o plástico dos cartões de crédito. Para entendermos o que Paulo quer dizer com amor ao dinheiro e ser o amor ao dinheiro a raiz de todos os males, precisamos compreender o que é o dinheiro. Tem muita gente que não sabe o que é o dinheiro. John Piper, por exemplo, ele vai definir dinheiro dessa forma: dinheiro é simplesmente um símbolo para os recursos humanos. Dinheiro é aquilo que usamos para obter algo do outro. Eu quero algo de você, eu pego o dinheiro e digo: eu quero isso. Não é Deus que me dá as coisas. Quem me dá as coisas é o meu dinheiro. Eu já ouvi gente assim. Eu falei: "Você crê em Deus?" "Creio. O meu Deus é esse aqui, ó." Isso é muito comum no Nordeste, né, Jonas? Os nordestinos ricos: "Meu Deus é o meu dinheiro, pastor." E tem gente na igreja que cultua esse Deus. Às vezes, gente rica na igreja não é a bênção que deveria ser, porque ele controla. Ele não dá o dízimo, mas ele diz: "Vamos comprar tal coisa, eu entro com tanto." Mas esse dinheiro não é dele para dizer o que tem que... O dízimo é do Senhor, não é dele. É para ser entregue na casa do Senhor, e não ele designar o dízimo dele. Eu vou dar o meu dízimo para esse projeto. Está roubando a Deus. Eu não tenho poder. Eu não gosto desse pastor, vou guardar o meu dízimo. Cuidado, gente. Se você não gosta de mim, vem conversar comigo. Estou com raiva de você.
A gente vai conversar. Não gostei. Pastor, essas mensagens estão muito duras ultimamente. Então, o dinheiro é aquilo que usamos para obter algo do outro, mas não de Deus. Deus diz em Isaías 55, versículo 1, alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho e leite. É tudo de graça. Nas casas de Deus, as coisas de Deus são gratuitas. Por isso que a gente não cobra nada. O retiro não é uma cobrança, você está pagando pelo que você vai usufruir lá. Hoje eu fui almoçar aqui na igreja, né? Trouxe uma marmita deliciosa de fígado. Aí cheguei, estava salivando, peguei o prato. E eu não sei, estava andando o prato, pulou da minha mão, caiu no piso. E, gente, mais de 1000 estilhaços. Ah, que trabalho que deu varrer aquele prato. A cozinha toda da igreja, e a cozinha é grande, tinha caco de... E ainda tem. Aí varri, chega a doer a coluna. Faz tempo que eu não varro nada, né, pelo jeito. Aí eu falei, vou depositar o valor do prato no Pix da igreja. Falei, mas por quê? Quando a pessoa quebra alguma coisa aí, pastor, eu quebrei a televisão, o senhor veja aí quanto é que eu vou pagar. Eu falei, não, fica tranquilo, meu filho. Por que eu tenho que pagar um prato? Eu vou confessar o meu pecado, me disse aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Estou confessando aqui agora, e peguei outro prato, almocei numa boa. Mas as coisas de Deus são de graça, né? Por isso que aqui um batismo é de graça, um casamento é de graça, um aconselhamento é de graça. A cesta básica que alguém precisa, de graça, né? O dinheiro é a moeda corrente dos recursos humanos. Até o mundo corporativo, ou o mundo dos negócios, sabe o que é isso. Por exemplo, em outubro de 2012, o HSBC, que ainda existia no Brasil, disse assim, o importante não é ter mais dinheiro, é saber o que ele pode fazer por você. O que o dinheiro pode fazer por mim? Nada, se Deus não quiser, o dinheiro pode fazer por mim. Você pode ter o dinheiro do mundo que tiver, quando a doença pegar, a peste chegar, não tem conversa. Não tem conversa. A trombose pode chegar, como eu tive uma trombose, acabou, meu filho. Vai ter que cuidar, vai ter que botar a perna para o ar, passar 15 dias sem sair de casa e nem adianta reclamar. Quando o câncer chega, eu tenho dinheiro, morreu antes de ontem. O filho de um pastor muito conhecido aqui, inclusive, o cara estava lutando contra um câncer, estava tomando uma vacina, uma injeção, que custava R$21 mil. Quem tem R$21 mil tomava vacina. E o pai dele, tadinho, vendeu tudo para dar os R$21 mil para a vacina, a injeção. Resolveu. E tem gente que não tem nem dinheiro para tomar vacina. O médico nem disse, tomar vacina pode ajudar. E Deus põe a mão e cura, né, Dária? Eu tenho contado essa história, Dária, no Brasil todo. Tem gente que a gente conhecia. Apareça amanhã na sala de oração, aquele pessoal de Mato Grosso que falou hoje que eu estive lá, diga que eu falei de você lá. Mostre a sua cara, eu vou pedir para o Fernando botar você lá. Eu sou a Dária que o pastor Euquias tem falado por aí. Que quando eu disse, virou uma menina. E veio para casa para morrer. Veio para casa para morrer. Chego na quinta-feira lá, sentadinha, esboçando um sorriso nos lábios. Quarta estava combinando o culto fúnebre. Entendeu? Porque aquela infecção que os médicos não resolveram. Quantos dias? 30 dias? 51. Tenho dito que é 30 dias. É 51, viu? Você que me vê lá de Mato Grosso. 51 dias, gente. Não resolvia nada. Aí eu chego lá, está toda feliz que recebeu alta. Pele e osso. Toda feliz, recebi alta. E a infecção? O médico disse que já fez tudo o que tinha que fazer. Falei, e vai para onde? Vou para casa. Aí eu falei, irmãos, vamos orar porque ela vai morrer em casa. Vamos orar pelo Jonas. Hein?
Porque vai ter muita gente querendo casar com Jonas. Pelo dinheiro dele, viu, Dária? Porque o bicho é um caso sério. Aí eu falei aqui, não dava gravado naquele dia, não tinha culto gravado. Não era gravado, estou falando agora para ficar gravado, para quando eu citar em outros lugares do Brasil, eu disse, veja o culto de quarta-feira que eu falo sobre isso, e ela estava lá. Dá um close na Dária aí, mostra quem é ela aí. Mostra aí para o povo ver, tem que virar a câmera. E naquele dia nós oramos aqui, combinando o sepultamento, Dária, sério. E a única pessoa que eu conheci até agora que foi curada de um câncer de pâncreas foi você. E aí, quando chega quinta-feira, precisa ver, querendo sorrir. Aí eu entrei e falei assim, mas que é isso? Já está assim, Eu estou melhorando. Quinta, melhorando. Sexta, melhorando. E ela começou a cantar, sempre melhorando, sempre... Foi melhorando, não parou de melhorar até hoje. Virou uma serva do Senhor. Está vendo aí a Dária? Está mostrando ela? Deu para mostrar? Deu? Não, vou chamar a Dária aqui na frente, não, que ela fica constrangida. Mas assim, o que eu quero que a gente entenda é que não é o dinheiro que faz as coisas por nós. É Deus que faz as coisas. Eu já contei para vocês aquela ilustração de uma cidade pequena que tinha um homem muito rico, ateu. E tinha uma mulher, uma senhora muito temente a Deus. O pessoal conhecia a mulher, ela era uma velhinha, ia para a igreja, e a situação muito difícil daquela mulher, a mulher não tinha o que comer, o pessoal espalhou isso por aí. Aí o ateu chegou e mandou colocar, leva essa cesta básica aí, rechonchada, para ela. Quando ela perguntar quem mandou, você diz, foi o diabo que mandou. Aí o servo do diabo fez isso, comprou uma cesta grande, levou, chegou lá, entregou. Ela, muito obrigado, meu filho, que Deus te abençoe, viu? Mas a senhora não vai perguntar quem mandou? Disse, não, meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E a gente pensa que o dinheiro pode comprar tudo. Lá no fundo, cremos que o dinheiro faz alguma coisa por nós, mesmo afirmando que ele não é importante. Até porque, se não fosse, não haveria necessidade de ter gestor patrimonial. O dinheiro é extremamente importante, mas no fundo, a gente acha que a gente pode todas as coisas com base naquilo que está no nosso bolso. Então, a partir dessa definição de dinheiro, John Piper explica que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. O coração que ama o dinheiro é um coração que fixa suas esperanças, que busca os seus prazeres, que coloca a sua confiança naquilo que os recursos humanos podem oferecer. O amor ao dinheiro é praticamente o mesmo que a fé no dinheiro. A fé de que o dinheiro vai atender suas necessidades, que o dinheiro vai fazer você feliz. E tem muita gente que tem muito dinheiro e me parece que são muito infelizes. O amor ao dinheiro ou a fé no dinheiro é o outro lado da incredulidade nas promessas de Deus. Nós deixamos de crer nas promessas de Deus. Quem não crê nas promessas de Deus sempre crê em alguma outra coisa e acaba abandonando a fé. 1 Timóteo 6,10. Portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé. Desviaram da fé por causa do dinheiro. Abandonaram as promessas de Deus e correram para as promessas do pecado. Por isso que Jesus coloca assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar a outro. Não há espaço para dois senhores, dois deuses na sua vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele revela a falta de fé nas promessas de Deus. É a raiz de toda atitude pecaminosa no coração. Então, presta bem atenção.
Os gigantes que combatemos na alma nascem da incredulidade. Nascem da falta de fé nas promessas de Deus. Os gigantes que combatemos na alma ganham espaço na ausência de confiança em Deus. Por isso, nós vamos trabalhar como combater os gigantes com a nossa fé. A equipe do louvor pode subir aqui. Davizinho tinha um gigante para enfrentar. O gigante ironizava Deus, ironizava o povo de Deus. E Davizinho está trazendo a marmita para os meninos, para os irmãos. Os irmãos com medo do gigante. Porque os gigantes nos assustam. Os gigantes nos amedrontam. Os gigantes nos abalam. Os gigantes nos paralisam. Todo o exército de Israel paralisado, o rei de Israel paralisado, com medo de um único homem. Mas Davizinho tinha fé em Jesus. Quem é esse incircunciso que ofende o Deus de Israel? E não tinha ninguém para lutar com o gigante. Davi disse: eu vou lutar contra você. A gente precisa dizer para os nossos gigantes: eu vou lutar contra você. Talvez o seu gigante seja uma daquela lista que a gente apresentou. Você precisa sair daqui nessa noite dizendo assim: eu vou lutar contra você. Você pode vir com espadas, com escudo. Você pode vir com o seu tamanho, com a sua grandeza, mas eu vou lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque a minha fé em Deus, eu creio que é Deus que me dá suporte. Eu creio que é Deus que dirige a minha vida. Eu creio que é Deus que tem o controle total e absoluto da minha vida, do meu existir, da minha alma. Portanto, não temerei mal nenhum, porque o meu Deus está comigo. Minha vida está nas mãos de Deus. Quarta-feira que vem a gente conclui essa palavra. Mas hoje nós precisamos enfrentar os gigantes que de alguma forma nos alcançam.